Olá, bom dia, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Hoje nós vamos continuar a série, né? São muitos personagens da Bíblia que dá para extrair bastante lições, né, para a nossa vida pessoal, né? Profissional também, particular, né? E são esses ensinamentos que a palavra de Deus tem a nos oferecer e ela nos oferece dia após dia, né? Hoje nós vamos falar de um rei que, infelizmente, aquilo que ele não deveria perder, ele perdeu. Ele poderia fazer muitas outras coisas, ou perder muitas outras coisas, mas ele não fez. Mateus 27, verso 22, é o texto-chave para a nossa reflexão nesta série, com vários personagens da Bíblia, né? Mateus 27, verso 22, lá diz assim: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Hoje nós vamos, conforme adiantei aqui, né, em poucos segundos, vamos falar de um rei que ele deveria perder tudo, menos uma coisa essencial, né? Ele poderia perder a perna, perder o braço, perder um dedo, qualquer coisa que ele pudesse perder, né? Mas que ele tivesse uma pessoa para auxiliá-lo, estaria tudo resolvido. Mas não aconteceu assim. Ele preferiu perder essa pessoa que estava auxiliando ele no governo de Israel. Está curioso para saber quem é? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Nós vamos descobrir o personagem e a pessoa que ele perdeu. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Lá diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Aqui temos duas coisas para aprender. Primeiro que Saul ele foi rei de Israel por um pedido, na verdade, do próprio povo, né? Se formos voltar uns capítulos atrás, vamos ver em 1 Samuel exatamente, capítulo 8, que aqui termina o período dos juízes e vai começar a monarquia, exatamente. Então aqui termina o período dos juízes e aí então começa a monarquia.
Então, o período dos juízes é aquele em que o próprio livro de Juízes, né, no final do livro de Juízes, ele diz assim, né, Juízes capítulo 21, verso 25, lá diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, este era o período em que os juízes administravam o povo de Israel. Né? Então, ou seja, não havia rei, cada um tinha o que nós conhecemos hoje, né? Cada um tinha a sua própria verdade. Né? É o que a Bíblia está dizendo em outras palavras, né? Porque ela diz, cada um fazia o que era reto. Né? Então, se o meu pensamento fosse reto em uma direção, eu ia seguir aquilo e pronto. E se outra pessoa, se o pensamento, as ações e etc. dessa outra pessoa fosse bom ou errado, ele ia permanecer assim. Ou seja, não havia regras em Israel. Né? Esse era o período conturbado dos juízes. Né? E o tempo avançou. Logo então o povo sentiu a necessidade de ter um rei. Né? Não só para haver regras, porque penso eu que o povo cansou de viver em anarquia, né? Penso eu que seja assim, mas também e principalmente é que o povo de Deus começou a olhar aos outros povos, exatamente. E o que tinha nos outros povos? Reis e rainhas, exatamente. Então, assim, eles não estavam satisfeitos com o governo de Deus. Né? Triste sorte a de Israel e de nós também, né? Que não estabelecemos Deus como nossa base, como nosso fundamento e como nosso alicerce. Né? E aí então, instruído por Deus, Samuel obedece o povo, né? Nós queremos o rei e tal, toda aquela coisa, e então é estabelecida aí a monarquia. E aí então é escolhido o primeiro rei de Israel. E Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Até o capítulo 15, 14, 15, Saul estava indo bem na sua administração. Né? Mas no capítulo 15 ele é rejeitado por Deus. Exatamente. Porque na sua administração, né, ele não estava sendo tão eficaz e eficiente quanto o Senhor precisava que ele fosse. Né? E por esta razão, ele então foi rejeitado pelo Senhor. E aí, nesse processo de rejeição, veja só, Deus, uma coisa que é muito importante de destacar. O Senhor Deus rejeitou Saul como rei de Israel, não
para ser salvo, ok? Ou seja, ele poderia ser salvo, né? Mas o que ele perderia é o status de rei, só isso, né? Então veja, são duas coisas diferentes, né? O status de salvação é Jesus quem dá, né? Pela graça de Cristo, né? Todo crente que se achega a Cristo em fé é recebido, é acolhido por Cristo Jesus, né? Independente da sua posição, tá? Então, quer dizer, pode ser pastor, pode ser enfermeiro, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser eletricista, mecânico, né? Neurocirurgião, independente se trabalha no governo ou não, independente disso, todos nós, ao nos achegarmos a Cristo Jesus em fé, por meio da oração, nós obteremos o Espírito Santo e dia após dia vamos crescendo em graça e quando ele voltar, nós seremos salvos, ok? E dito isso, então voltamos aqui, né? Então, Saul, ele perderia, aqui ele perdeu o status de rei, né? Mas se ele mantivesse, ou se ele adquirisse o hábito, né, de ser humilde, de reconhecer que errou e tudo mais, né, ele até poderia perder mesmo, como de fato perdeu o trono, mas ele seria salvo, né? Mas acontece que Saul ele se tornou obstinado. E quando isso acontece, a, a obstinação, ela por vezes cega completamente a pessoa, né? E trocando realidades que não deveriam ser trocadas, né? Ou seja, Saul perdeu o trono terreno e um lugar no céu. Isso é triste. Sendo que, independente da situação, o correto seria ele perderia o trono aqui e ganharia a vida eterna. Esse era a atitude correta, né? Mas ele ficou cego pelo poder, pela ganância, né? Ele ficou cego pela vontade de governar, né? Porque até então nenhum dos filhos de Israel sabia o que era rei, né? Nenhum. Até então viviam eles no período dos juízes, né? Quando alguém sobe ao poder, pronto, para tirar de lá, para tirar do poder, dá trabalho. E para quem quer que seja, né? Até há um pensamento popular, né, que diz que quer conhecer uma pessoa. Há dois pensamentos populares, né? Primeiro, quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal, né? E segundo, quer conhecer uma pessoa, dá poder a esta pessoa. Aí você verá o que ela fará com o poder, né? Se ela será corrupta, se ela será gananciosa, se ela será trapaceira, né? Coloca os outros para trás, né? E assim por diante, né?
E aqui em 1 Samuel capítulo 16, verso 14, Saul perdeu aquilo que ele não deveria perder, o Espírito Santo. O Espírito Santo que até aquele presente momento estava ajudando a Saul a não só governar Israel, mas também a trabalho pessoal com Saul, né? Trabalho interno, né? De converter Saul cada dia mais, né? De fazer com que Saul obedecesse às leis de Deus, que não fosse rebelde como ele estava sendo, né? Abertamente, né? Contra o próximo e contra Deus, né? Porque a gente, se for olhar a história de Saul, uma determinada ocasião ele oferece holocaustos, quando na verdade quem deveria fazer o holocausto era o próprio Samuel. E Samuel então ficou indignado, né? Indignado, porque Saul havia feito o que não Saul havia cumprido uma atribuição que não lhe pertencia, né? A atribuição de uma das funções do sacerdote era ministrar no santuário, né? Oferecendo ali o holocausto. E Saul ele tomou, literalmente usurpou desta prerrogativa e ofereceu ali holocaustos, né? Numa determinada situação. E aí então Deus ficou muito indignado com isso, né? Claro. Samuel também ficou indignado por isso, porque Deus disse a Samuel, né? E aí então Deus decreta sua rejeição pela sua obstinação, né? Em querer fazer tudo, independente se era da sua atribuição ou não, né? E outra coisa que nós devemos aprender, né? Quando o Espírito Santo sai da vida de uma pessoa, né, algo muito triste acontece, porque Satanás é quem tem a oportunidade de entrar na vida dessa pessoa e destruir diariamente a vida dessa pessoa, né? Então, ou seja, no hebraico, essa frase aqui, né, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava, é um acraseado, ou seja, o Espírito Santo saiu e um espírito maligno à parte, e não da parte, é a parte, ou atormentava. Ou seja, Deus não possui espírito maligno. Deus apenas possui o Espírito Santo. Ok? Esta é uma verdade que devemos colocar em nosso coração. Deus trabalha com poderes celestiais inclinados para fazer o bem 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Esse é o caráter e a atribuição de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Mas, por algum motivo, quando o Espírito Santo sai na vida de uma pessoa, Satanás, como eu falei, tem a oportunidade de entrar na vida desta pessoa
e destruir diariamente. E note uma coisa, Satanás não está preocupado se ele quanto tempo que ele vai levar para destruir você. Se é um mês, 10 anos, 15 dias, uma semana, uma hora, ele não está preocupado. Ele precisa apenas que o Espírito Santo saia para que ele destrua você. Isso é muito triste, porque nós vemos na sequência da história de Saul que isso foi uma constante na vida de Saul. Né? O Espírito Santo sai, Satanás se aposta do coração dele, e aí então ele começa a destruição. Lentamente, até a destruição final para essa vida e para a vida eterna. E uma coisa que nós aprendemos aqui também, assim como aprendemos com a história de Judas, na Bíblia, pelo menos que eu estou me lembrando, se você lembra de mais pessoas, coloque aí no comentário, tá? Mas eu me lembro dessas duas pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Exatamente. Este é o pecado contra o Espírito Santo. É a rebeldia suprema, né? É aquela rebeldia máxima, né? Obstinação, cego pelo poder, cego pela ganância, cego pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção, pela prepotência, cego por tudo isso e mais um pouco. Foi assim que Saul terminou seus dias como rei e consequência disso é que ele não estará no reino dos céus por pura teimosia, né? Por pura teimosia. Ele a semelhança de Faraó, ele endureceu o coração. É isso. Saul endureceu o coração à influência benéfica do Espírito Santo. E que isto sirva de lição para nós, né? Para que nós tenhamos um coração maleável, né? Um coração, como diz meu amigo pastor Ivan Saraiva, né? Um coração capaz de amar ao próximo e não só, mas capaz e principalmente de amar ao Senhor, né? Coração bondoso, um coração solícito, um coração entregue à influência maravilhosa do Espírito Santo, porque mesmo que venhamos a perder alguma coisa aqui nessa terra, qualquer posição, qualquer coisa, qualquer situação, né, que venha sobre nós, mas que ainda assim nós tenhamos a salvação, né? Esse é o principal objetivo da vida cristã, alcançar a salvação. E que nós venhamos a ser, eu e você e eu, que nós venhamos a ser mais bondosos, né, por meio da influência do Espírito Santo, né? E como diz a palavra de Deus, se for possível, e eu quero que seja possível, né, ele promete, ele não vai, ele promete tirar nosso coração de pedra e dar-nos um coração de carne.
É isso que nós precisamos. É isso que Saul precisava. Que o coração dele de pedra fosse trocado por um coração de carne. Mas ele não permitiu que o Espírito Santo fizesse esse trabalho. E ele acabou por perder esta vida, né? Porque ele morreu numa guerra, e como se não bastasse, ele perdeu também a salvação. Que nós venhamos, é como eu acabei de falar, podemos perder qualquer coisa nessa vida. Podemos perder, oxalá, permita Deus que não, né? Mas podemos, sei lá, perder um dedo, um braço, uma perna, mas que nós tenhamos nosso coração voltado para o Senhor, independente da situação. Se perdemos ou ganharmos, se ganharmos ou perdemos, que nós tenhamos nosso coração voltado para o céu. Esse é o objetivo de Cristo, esse é o objetivo de Jesus, de Deus e do Espírito Santo e dos anjos também. Vamos orar? Querido Pai, dá-nos, Senhor, o batismo diário do Espírito Santo. Queremos que ele permaneça junto a nós no dia de hoje. Queremos que essa pessoa maravilhosa esteja conosco nos mais variados desafios da vida, nas mais diversas lutas, nas mais diversas derrotas também, que as derrotas venham a nos ensinar, né? Tirar lições, aprender com as derrotas, mas que Teu Santo e Bom Espírito seja nosso professor para isso. E que nas conquistas que tivermos, nas vitórias, nas bênçãos, né, possamos agradecer, louvar ao Senhor, bendizer o Seu santo nome, para que o Senhor permaneça conosco. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos oriente, nos habilite, nos dê um coração de carne, Senhor, capaz de amar não só o próximo, mas principalmente a Ti. Porque amando a Ti, amaremos também nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que aquilo que aconteceu com Saul não venha a acontecer conosco. Pelo contrário, que nós tenhamos mais e mais o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, aqueles pecados que conhecemos, aqueles pecados que não conhecemos, mas que é pecado do mesmo jeito. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos ajude a vencer os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, lembre-se sempre disso. Você tem sede e fome da palavra de Deus. E aqui está a água e o pão do céu. Se você beber, se eu beber, se eu comer e se você comer, jamais teremos sede. E alcançaremos assim a vida eterna. Até amanhã, um forte abraço e Deus te abençoe.